Sejam bem-vindos, meus amigos, diretamente do Provas Fiscais. Meu nome é Lucas Leite e eu vou iniciar o curso de auditoria para concursos da área fiscal. Esse vai ser o primeiro módulo. Como o próprio nome já diz, a gente vai fazer um curso buscando acertar questões, principalmente dos concursos de auditor fiscal da Receita Federal, analista tributário, os fiscos estaduais, os ISS municipais e alguns tribunais de contas, e também a Controladoria Geral da União. Então, todos os concursos que têm auditoria, na grande maioria, esse curso vai servir. Então, vamos lá, vamos seguir, gente. Eu atualmente sou analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União. Realizo auditorias nos órgãos do Poder Executivo Federal. Sou administrador de empresas formado pela PUC-MG, pós-graduado em Finanças Corporativas pela Fundação Dom Cabral, também em Minas Gerais. Vocês podem verificar que eu trabalho diariamente com auditoria e vou tentar passar um pouco da minha experiência profissional nesse curso. Qualquer dúvida, questionamento, é só mandar um e-mail para mim, diretamente pelo site do Provas Fiscais, e vou tentar responder esses questionamentos o mais breve possível. Então vamos lá, sem muito papo, sem muita conversa fiada, vamos seguir e iniciar o curso. Próximo slide. Essa primeira aula inicial, nós vamos passar aqui os conceitos de auditoria e da pessoa do auditor e os objetivos gerais do auditor independente. São os conceitos básicos, para a gente iniciar o estudo de auditoria, e eu vou tentar sempre colocar questões atuais de concurso das principais bancas, ESAF, Fundação Carlos Chagas, CESP, Sesgran Rio, as principais bancas. Eu vou tentar colocar questões, não só as atuais, mas também questões antigas que podem facilitar o entendimento da matéria. Então, passado esse início, essa apresentação, essas questões relacionadas ao curso, vamos seguir, vamos iniciar nossa primeira aula de auditoria para a área fiscal. Conceitos de auditoria e da pessoa do auditor. Vamos lá, vamos entender o que é isso aí. Então vamos lá. Origem da auditoria. O reconhecimento oficial de auditoria foi na Itália, em 1581. Essa é uma informação só acadêmica mesmo, só para ter uma noção que já tem muito tempo que a auditoria está aí. E isso demonstra a importância da auditoria. Seguindo aqui, a auditoria cresceu, ela evoluiu, ela apareceu muito em virtude da evolução do sistema capitalista, ou seja, o aumento do acúmulo de capitais aumentou a necessidade da auditoria. Seguindo aqui, as empresas pertenciam a grupos familiares. Com a evolução do sistema capitalista, houve a necessidade desses grupos familiares passarem o controle, a administração para outras pessoas. Isso gerou a necessidade de existir uma auditoria eficiente, assim como a expansão do mercado, da concorrência, o desenvolvimento tecnológico. Isso tudo gerou necessidade da existência de dados cada vez mais confiáveis. A figura do auditor, nesse sentido, foi crescendo a necessidade da presença de um auditor nessas empresas. Seguindo, da mesma forma que nesse próximo item, o aprimoramento dos controles internos foi muito importante para as empresas. A gente vai falar muito e com muito detalhe sobre controles internos, porque é um item fundamental para o nosso curso. Mas esse aprimoramento de controles internos é fundamental para a empresa chegar nos objetivos. Então, mais para frente, a gente vai detalhadamente falar sobre controles internos. Nesse início, é só saber que o aprimoramento dos controles internos estava lá na origem da auditoria. Então, vamos seguir aqui.
A necessidade de captação de recursos junto a terceiros foi um passo importantíssimo para a origem da auditoria, para o crescimento da auditoria. Por quê? Quem vai emprestar dinheiro quer saber qual é a real situação de quem está pegando esse dinheiro emprestado. Então, a auditoria foi fundamental para ajudar na captação de recursos junto a terceiros. Assim como essa captação, as informações contábeis confiáveis é um dos principais pontos do crescimento da auditoria. Por quê? Havia a necessidade de confirmação dos registros contábeis. Eu considero esse o principal ponto para o crescimento da auditoria ao longo do tempo, assim como os outros. Mas esse aqui, a necessidade da confirmação de registros contábeis, sem sombra de dúvidas, é o principal ponto para a continuação do nosso estudo. Então vamos lá, gente. Vamos seguir aqui. De forma bem simples, a auditoria é o processo de confrontação entre uma situação encontrada e um determinado critério. Ou seja, é a comparação entre o fato ocorrido e o que deveria ocorrer. Se no balanço de uma empresa consta um estoque de 100 unidades, e quando o auditor vai lá verificar esse estoque, ele encontra 100 unidades, ou seja, existia um critério e a situação encontrada foi semelhante. Agora, se ele foi na empresa e verificou que só existiam 90 unidades em termos de situação encontrada e deveriam existir 100, que era o critério, ou seja, tem um furo aí. As duas situações, o profissional foi lá e auditou. Uma estava tudo certo, a outra não. Basicamente, auditoria é isso, é verificação, é confrontação entre o que deveria se encontrar e o que foi encontrado. Vamos seguir aqui que a gente vai explicar isso mais para frente com mais detalhes. Seguindo, próximo slide. Então vamos lá. Conceitos de auditoria. A auditoria tem natureza de técnica contábil, utilizada pela contabilidade para atingir seus objetivos. Então de onde vem a auditoria? A gente já falou da origem, mas se a gente for estudar a contabilidade, a gente vai verificar que a auditoria ela derivou da contabilidade. Ela é uma das técnicas da contabilidade. Ou seja, ela tem muito a ver com contabilidade. Seguindo aqui nos conceitos de auditoria, são realizados exames de documentos, livros, registros, quando se audita uma empresa. Ou seja, o profissional de auditoria, ele faz esse exame de documentos, de livros e de registros. Assim como nesse próximo item aqui, ele faz inspeções e verificações. Ele pode ir na empresa que está sendo auditada, ele pode fazer verificações junto a fornecedores, a clientes e assim por diante. Mais para frente, quando a gente for estudar as técnicas de auditoria, a gente vai falar muito sobre isso. O próximo item aqui, de conceito de auditoria, fala da obtenção de informações e confirmações internas e externas. Assim como eu falei no item anterior, essas confirmações podem ser tanto internas quanto externas. Essas informações internas aqui, elas podem ser entrevistas com funcionários, com pessoas que têm ligações com a empresa, com fornecedores, clientes e por aí vai. Essas informações até aqui são o básico da auditoria. Origem, o que é, como que funciona. Mais para frente, a gente vai detalhar mais e vamos colocar umas questões boas de concurso para consolidar o entendimento. Vamos seguir aqui para o próximo slide. Motivos para contratar o auditor. Ou seja, existem alguns motivos. Um deles é a exigência legal. Ninguém faz auditoria porque é interessante, é legal, é bom. Faz porque tem uma lei, uma ou algumas leis que manda fazer. A principal lei
é a Lei da Contabilidade, a 6.404 de 76, Lei das Sociedades Anônimas por Ações. Ela exige, em algumas situações, que a auditoria seja realizada. Assim como no próximo item aqui, a Lei 11.638 de 2007, ela exige que empresas de grande porte realizem auditoria por auditores independentes. O Banco Central também determina que instituições financeiras sejam auditadas por auditores independentes. Por quê? O sistema financeiro ele está sujeito a fraude, a erro. Então, por lei, é exigido que uma pessoa de fora vá lá e dê uma opinião a respeito da questão contábil de um banco. Próxima exigência legal aqui é a CVM, obrigação para que as demonstrações consolidadas de controladas e controladoras sejam submetidas à auditoria independente. Nada mais importante que isso também. A empresa tem ação na bolsa, tem que ser colocado o seu balanço para a auditoria independente dar uma opinião. A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, também deve ser auditada por auditor independente. Imagina, você faz um seguro de carro e depois de um tempo a empresa não tem dinheiro para te pagar quando seu carro é roubado. Então, ou seja, tem um auditor falando, ó, essa empresa está boa, ela está com bastante caixa para poder arcar com todos os sinistros, né? E por aí vai. Eu coloquei esses exemplos aqui, mas existem outras leis, outros órgãos regulamentadores que exigem que empresas de tal ramo sejam auditados. Mas, por enquanto, é só saber que existe uma exigência legal. Vamos seguir para o próximo slide. Assim como a exigência legal, existe uma exigência de mercado. Não existe a necessidade de se realizar auditoria, mas é uma medida que é muito boa. Como medida de controle dos próprios proprietários. Assim como a gente falou lá atrás, com o crescimento das empresas, principalmente familiares, os próprios proprietários querem que as próprias empresas sejam auditadas, para poder verificar se esses executivos que estão tomando conta da empresa estão fazendo o que é necessário para chegar nos objetivos, né? Nesse próximo item aqui, a imposição de credores ou bancos para possibilitar compras a prazos ou empréstimos. Também, como já foi um pouco falado, se eu vou emprestar dinheiro ou um banco vai emprestar dinheiro para alguém, ele quer saber como que está a situação contábil desse cliente que está pegando recurso para poder se resguardar. Nada mais justo. Mas é uma questão de mercado, não é uma exigência legal. Assim como, muito parecido com o primeiro item, as exigências estatutárias da própria empresa pode ser um ponto para poder acontecer a auditoria independente. Né? Porque, às vezes, existem empresas muito grandes que têm milhões de acionistas. Ou seja, esses acionistas eles exigem, por meio do estatuto, que seja realizado, para não ficar à mercê dos controladores. Também nada mais justo. Esse próximo ponto aqui, para efeito de fusão, incorporação ou cisão. Se uma empresa vai comprar outra menor ou maior ou do mesmo tamanho, ela quer saber qual é a saúde financeira, qual é o patrimônio, em que situação se encontra essa empresa. Ou seja, dificilmente na atualidade ocorre uma fusão, incorporação ou cisão sem que o papel ou a figura do auditor independente esteja presente. Isso é uma questão, um ponto muito legal, muito interessante. Então vamos lá, depois de verificar aí os motivos para contratar o auditor, próximo slide, a gente vai ver a questão da legislação e normas de auditoria. A gente já sabe que leis exigem que a auditoria seja realizada. Agora, quem que faz a normatização, os detalhes? Os detalhes são feitos por normas
do Conselho Regional e Federal de Contabilidade, CRC e CFC. Essas normas brasileiras de contabilidade, elas são de várias formas. Por exemplo, existem as TAs, que são normas técnicas de auditoria independente, ou seja, como fazer auditoria. As normas brasileiras de contabilidade, PAs, que são as normas profissionais de auditoria independente, ou seja, quem pode auditar, o que é necessário esse profissional fazer ou ter no currículo para poder trabalhar com isso. As normas brasileiras de contabilidade TI, normas técnicas de auditoria interna, ou seja, como será realizada a auditoria interna. As normas brasileiras NBC-PI, normas profissionais de auditores internos, assim como as PAs, quem pode ser auditor interno. As normas brasileiras de contabilidade TP, normas de perícia contábil. Então, isso foi só para mostrar que são as normas brasileiras de contabilidade que traçam o caminho da auditoria. E elas são realizadas, são feitas pelos conselhos regionais e federais de contabilidade. Então, a título de exemplo, eu coloquei essas normas brasileiras. Existem outras? Sim. Mais para frente, as que forem principais, que caem muito em concurso, nós vamos verificar. Vamos lá, vamos seguir para o próximo slide. Objetivos gerais do auditor independente. Dentre vários objetivos, os principais, eles estão contidos na Resolução 1203 de 2009 do Conselho Federal de Contabilidade. A gente acabou de falar que quem faz as normas é o Conselho Federal e Regional de Contabilidade. Está aí um exemplo. A norma que fala sobre os objetivos gerais do auditor é a NBC-TA 200. Essa norma é importantíssima. A gente vai falar bastante dela, colocar várias questões dela para poder consolidar esse conhecimento. Essa norma, a NBC-TA 200, ela, além dos objetivos gerais, estabelece os requisitos necessários para o exercício de auditoria independente. Ou seja, quem pode fazer, por que pode fazer, como vai fazer. Ou seja, essa norma é importantíssima. Tá? Seguindo aqui no próximo slide, eu coloquei até ela aqui, ó, como ela é escrita, para ficar bem caracterizado e bem fácil esse conhecimento. Essa norma traz a seguinte definição, vamos lá. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Ou seja, o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança para os usuários. Ou seja, para eles olharem um balanço e falarem, a auditoria está falando isso? Então, está confiável. E tomar, né, as atitudes, investir na empresa ou não, por aí vai. Isso, o aumento do grau de confiança, é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Ou seja, expressão de uma opinião. Essa expressão, se, por exemplo, o balanço está de acordo ou não, é feita por meio de um relatório, pelo auditor, sobre as demonstrações contábeis, em todos os aspectos relevantes. Ou seja, o que não é relevante para a auditoria, para a contabilidade, não vai sair no relatório desse auditor. Se uma empresa tem 100 milhões de ativo, né, de dinheiro, se ele encontrar uma fraude ou um erro de R$100, isso não vai ser relevante. Isso pode até constar no relatório, mas não é relevante. Agora, uma fraude de 50 milhões vai ser relevante. Da mesma forma, uma empresa menor, que ela tem R$100.000 em caixa, um desvio na compra de um pão com manteiga e um café, não vai ser relevante. Agora, o sumiço de um carro de R$30.000 vai ser relevante. Então, a expressão de uma opinião
em um relatório pelo auditor em tudo aquilo que é relevante. Não existe lei falando o que é relevante, não é taxativo, é o próprio auditor que vai verificar esses aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. O que é relatório financeiro aplicável? É o que a lei exige que seja feito. Por exemplo, a lei fala que algumas empresas devem ter balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e outras estruturas contábeis. Ou seja, relatório financeiro aplicável é tudo aquilo que aquela empresa em questão deve fazer para colocar seus dados à disposição do público. Então, vamos repetir aqui para ficar bem consolidado. O objetivo da auditoria, é aumentar o grau de confiança por meio de um relatório, ou seja, a expressão de uma opinião em um relatório, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com o relatório financeiro aplicável, aquilo que é exigido para a empresa fazer, para a empresa mostrar seus dados. Isso é muito importante. Se tiver dúvida, dá uma lida, volta na aula, manda um e-mail para mim. Mas vamos seguir aqui, ó. A finalidade principal da auditoria independente é emitir uma opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis. Ou seja, a finalidade é emitir uma opinião. Prestar muita atenção que o objetivo é aumentar o grau de confiança e a finalidade é emitir uma opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis. Isso é muito importante e já caiu várias vezes em prova. Vamos seguir então, gente, com os objetivos gerais do auditor independente. A gente falou dos objetivos da auditoria e agora vamos falar dos objetivos do auditor. Isso também é muito importante. Uma coisa é o objetivo da auditoria, outra coisa é o objetivo do auditor. Primeiro objetivo geral do auditor: obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. Vamos lá, vamos por partes aí nesse primeiro objetivo. Obter segurança razoável, ou seja, demonstrar no relatório que aquilo que está no demonstrativo contábil, no balanço patrimonial da empresa auditada, está livre de alguma distorção, ou seja, aquilo ali que está sendo colocado no balanço reflete a realidade, independente se causado por fraude ou erro, ou seja, pode existir algum erro ou fraude, mas não é uma coisa que vai distorcer relevantemente o balanço dessa empresa. A causa, fraude ou erro, isso aí nós vamos falar mais para frente com muito detalhe, mas a princípio fraude é causada com intenção e o erro é uma causa sem a intenção. Tá? Vamos falar muito disso aí mais para frente. Agora, o importante é saber que o primeiro objetivo do auditor é ter segurança razoável de que as demonstrações verificadas estão livres de alguma distorção relevante, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, está aí os aspectos relevantes mais uma vez, em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Ou seja, o objetivo do auditor verificar o balanço e poder opinar falando que aquilo ali reflete a realidade ou não, independente do que aconteceu, do que ele verificou, se existiu um erro ou fraude e o tamanho dele. Tá? Vamos lá para o segundo ponto. E mais para frente, com umas questões, a gente vai falar mais sobre isso aqui. O segundo objetivo geral do auditor é apresentar o relatório. Eu até coloquei aqui o parecer entre parênteses, tá? Apresentar aqui relatório / parecer sobre as demonstrações contábeis da empresa auditada e comunicar-se em conformidade com as suas constatações. O que significa isso aqui? O segundo objetivo do auditor
é apresentar um relatório conseguindo mostrar aquilo que ele constatou. Essa palavra parecer, ela foi muito utilizada durante anos e agora ela não está sendo muito utilizada pela legislação, mas ela ainda cai em prova. Ou seja, relatório é sinônimo de parecer. Então é muito importante ter isso em mente. Se cair parecer, você já sabe que isso aí era falado e não é mais, agora é relatório. Mas algumas bancas cobram o nome relatório com o sinônimo parecer. Seguindo então para o próximo slide, a gente falou sobre os objetivos do auditor, agora a gente vai falar o que não é objetivo. Ou seja, se cair lá falando assim, é objetivo do auditor elaborar relatórios financeiros? Não, não é. Quem elabora os relatórios financeiros é a própria empresa. O auditor ele só verifica se esses relatórios estão de acordo com a realidade. O segundo item aqui, identificar erros e fraudes, não é o objetivo do auditor independente. Ele identifica, mas esse não é o objetivo. O objetivo dele é emitir aquela opinião, falando a respeito das informações que constam no balanço da empresa. Nesse terceiro ponto aqui, garantir a integridade da informação. Esse não é o objetivo. O objetivo é emitir a opinião. Garantir a integridade da informação não está no objetivo. Isso quem faz é a empresa. Tá? Seguindo para o quarto ponto aqui, assegurar a viabilidade futura da entidade. Não, o auditor ele simplesmente emite a opinião se aquelas informações contidas no balanço refletem a realidade. Quem assegura a viabilidade futura da empresa é a própria empresa, ou quem está relacionado com ela. O auditor é uma pessoa independente lá que ele não vai falar se a empresa daqui 5 anos vai estar funcionando ou não. Não cabe a ele isso. Esse último quesito aqui, atestar a eficiência ou eficácia dos negócios, também não é papel, não é objetivo do auditor. Quem faz isso, aí é uma empresa de consultoria, um contratado privado. O auditor não tem o objetivo de atestar a eficiência e eficácia de negócio nenhum. Tá? Então, ou seja, se cair lá, é objetivo do auditor elaborar relatórios financeiros, está errado. Se cair lá, é objetivo do auditor, 2 pontos. Letra A, atestar a eficiência ou eficácia dos negócios, errado. Letra B, assegurar a viabilidade futura, está errado. Letra C, garantir a integridade da informação, está errado. Letra D, identificar erros e fraudes, errado. Aí lá na letra E, objetivo do auditor, emitir uma opinião sobre as demonstrações da empresa, certo. Então, dei esses exemplos aí só para caracterizar bem esse aspecto, porque cai bastante. Vamos seguir aqui para o próximo slide com uma questão aqui, para poder caracterizar bem tudo que a gente falou e para ficar bem claro. Sugiro que nesse momento vocês pausem o vídeo, para a gente não perder tempo, leiam todas as questões, né? Anotem a letra que vocês acham que é a que vai pontuar, a que é correta, né? Nesse caso aqui, correto afirmar, e depois a gente já vai direto, para não perder tempo. Então vamos lá, vamos verificar aqui. Sobre a auditoria independente, é correto afirmar que tem por objetivo, ou seja, objetivo que a gente acabou de falar bastante. Letra A, auxiliar a administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. O auditor independente ele não auxilia ninguém. Ele dá a opinião dele, ou seja, está errado. Letra B, apresentar subsídios para o aperfeiçoamento da gestão dos controles internos. Ele pode até apresentar subsídios, mas esse não é o objetivo dele. Então, ou seja, está errado. Letra C, emitir opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis. Está certíssimo, isso que eu estou falando aqui já tem bastante tempo. O objetivo do auditor é emitir opinião. Acabou. Se tiver isso lá, está certo e vamos para a próxima questão.
Vamos continuar aqui só para a gente ver o erro das demais. Letra D. Levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução de litígio. Isso aqui é o que muitas bancas fazem. Colocam uma coisa que não tem nada a ver com nada e, lendo uma questão dessa aqui, já elimina e vai para a próxima. Vamos para a letra E aqui. Recomendar soluções para as não conformidades apontadas nos relatórios. O auditor independente ele não recomenda nada. Ele simplesmente pega o balanço da empresa e fala. Ele emite a opinião sobre adequação ou não. Ou seja, ele não recomenda nada. Está errado. Mais para frente a gente vai colocar mais questões de outros tópicos, sempre para poder mostrar como que funciona na prática, né, tudo aquilo que a gente está falando. E vamos finalizar essa primeira aula aqui e esperando vocês para as próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima.